Fala, tropa! Já pediu a forneria original? Não? Os melhores recheios e as pizzas mais recheadas você encontra aqui. Link na descrição. Vral! Agora, mano, eu queria saber de você. Quando tu começou a jogar futsal, quem era o cara pra tu, assim, mano? Boa, boa. Eu comecei com 12 anos, 13 anos e fui pro Guapira, um clube aqui da Zona Norte de São Paulo. Depois eu fui pro Corinthians, fiquei 5 anos. Mas tinha referência ao Vander, né? Que depois eu herdei a camisa 12 dele. O Douglas também, que eu cheguei a jogar. O Douglão tava parando de jogar e eu era hoje sub-20, na época juvenil. E faltava 2 anos para eu subir de categoria pro profissional, mas eu já jogava na equipe profissional e eu peguei o último ano do Douglas, né? Então o Vander para mim foi a referência, que depois eu jogo com ele em 97, 98. Foi a troca que quando eu começo a ir pra seleção no lugar dele, naquela época era muito difícil ser convocado, mas pra mim as duas referências maiores é Vander e Douglas, sem dúvida nenhuma. Vander Iacovino. Vander Carioca que assiste a gente. Manda um salve pra ele meu também. Meu parceiro, joguei com ele há muitos anos. Meu parceiraço, minha geração. Um dos melhores. Matador, né? Um dos melhores. Entre os 5, 6 melhores pivôs da história, sem dúvida nenhuma. E o que tu olhava que o Vander fazia, assim? Depois a gente vai falar do Ortiz, pai do Léo Ortiz, do Flamengo. Pô, show demais, Choco. Schumacher, pô, daqui a pouco vamos chegar aí. Mas o que o Vander fazia assim que você olhava assim, caralho, mano, esse cara é foda porque ele faz essa parada aqui. O Vander, além de ser a referência como capitão da seleção brasileira, na época as quadras eram muito menores, né? E ele parecia... tinha diferença de tamanho? A quadra era 30 por 18. Mudou quando virou muito FIFA? Muito menor. Aí, a partir de 2004, 2005, oficializa 40 por 20. Antes cada ginásio tinha um tamanho. E depois eu quero passar sobre isso também, que para as crianças é muito ruim, né? Hoje as crianças jogam no mesmo espaço que nós achamos grandes, né? Então, isso complica bastante. E o Vander era um cara que numa quadra 18 por 30, ele tava sempre desmarcado, cara. Você tava sempre no cangote, e o Vander era um cara que tava sempre desmarcado, ele tava sempre, parecia que ele tava em outro espaço. Então o Vander, eu aprendi muito com ele quando eu vou pra GM em 97, e aprender um pouquinho, eu era muito habilidoso, fazia muitos gols, mas eu não era ainda um jogador de futsal pronto, né? Entendendo o jogo, entendendo o posicionamento. E eu pego o Ferretti como treinador em 97 e o Vander na minha posição como destaque ali da equipe. E eu era meio, naquela época não tinha essa coisa de trocar a cada 5 minutos. Então era o Vander titular e eu reserva. E eu aprendi muito com eles ali, com ele, por os primeiros 6 meses eu jogava muito pouco. Aos pouquinhos eu fui ganhando meu espaço, é quando eu começo a ganhar a posição do Vander, e ele já perto de parar, ele vira o reserva na época, e eu já vou pra seleção no lugar dele. E mesmo a gente estando no mesmo clube, eu indo pra seleção no lugar dele, pô, ele me apoiou muito, ele me dava toque como que era na seleção, como tinha que ser. Então acho que o Vander é um cara que era uma referência tanto dentro quanto fora de quadra. E quase que assim, eu converso muito com meu pai, isso teve essa mudança de quadra, que você falou de tamanho, mas assim, no Brasil se chamava futebol de salão. Sim. Não era futsal lá atrás, né? E futebol de salão sempre foi uma parada que todo mundo jogou, né? Seja o cara que virou jogador de futebol ou não, né? A galera tinha um acesso muito grande ao futebol de salão. Pô, assim, nos anos 80, final do ano, em vez de ter essas festas no Maracanã, era um jogo tradicional de salão. Exato. Com Zico, Dinamite. Não, outro dia eu caí no vídeo do Zico jogando salão, é um absurdo, mano. E é o primeiro esporte de toda criança, né? Quando você vai pra escola, educação física, você vai jogar bola. Você sabendo ou não sabendo, você vai jogar bola. Na escola, né? É o primeiro esporte de toda criança. Por isso que é o esporte mais potencial. É mais difícil ter, ainda mais hoje em dia. Hoje em dia, o que eram campos navais antigamente, hoje são prédios, são várias coisas. Então hoje já tem menos acesso. E a minha escola não tem campo, mas tem uma quadra. Tem uma quadra. Ah, não é quadra top, mas é uma quadrinha. Então você sempre tem esse contato direto com a bola desde os seus primeiros passos. E no início, o que assim... dizem que o futsal é o mais praticado, né? É o esporte mais praticado do Brasil. Do Brasil, né? Caraca, mano. Maior número de inscritos na federação. Então hoje é como vocês colocaram, né? Então o jogador que vai virar jogador de futebol, ele vai passar pela quadra de futsal. Eu acho que hoje está sendo muito precoce, estão tirando os jogadores. A grande diferença dos grandes clubes de futebol é que tiravam esse menino do futsal com 14, 15 anos. Isso, hoje o menino tem 11 anos, já trata ele como um profissional e tiram ele. Então você tira 2, 3 anos de uma evolução muito grande que o futsal dá. E assim, cognitivo, espaço pequeno. Tudo. Até pra molecada buscar, por exemplo, tem um álbum muito maneiro, você já viu? Tem lá, Queixinho. Já futsal lá no Rio, já viu esse? Não, não vi. Vou te mandar. Queixinho é o Social Ramos Clube. Isso. Queixinho é o Pedro. Aí tem ele pequenininho. Pedro, Bruno Guimarães, Gerson. Caraca, cara, essa galera toda jogando futsal no Rio, assim, com 11 anos, 12. O Eric foi ver essa matéria, tem vídeo dele jogando. Eu quero ver. Muito maneiro. Então, assim, Primeira coisa, além do esporte em si, dos craques do futsal que a gente vai falar,
todo craque do futebol de campo passou pelo futsal. Acho que isso é... Todos os craques. 100%. E quando você vê que falta alguma coisa técnica, eu sempre coloco esse exemplo e vou repetir. Quando você pega um menino de 12 anos, que ele é alto e forte no campo, ele vai sobressair. Ele vai dar 4, 5 chutão pra frente, vai ganhar as bolas de cabeça e ele está só no campo. Só que quando ele chega com 18, 19, equilibra tamanho, equilibra força e ele não desenvolveu aquela qualidade técnica que o futsal dá. Porque muita gente fala... mas tem treino em campo reduzido. O treino em campo reduzido é diferente, porque você não tem o problema. Qual que é o problema no futsal? Se eu errar o passe, eu vou tomar o gol e eu vou perder o jogo. Se você faz um treino no campo reduzido, se você errar 20 passes, acabou o treino, vamos pro jogo. Você não tem o problema. Então, quando você joga... Imediato. Você vai jogar um futsal, que os clássicos no futsal, né, principalmente na base, é ginásio lotado. É gente pra fora, o pau come. Então... você tem que dominar todos os quesitos. Eu marco mais. Isso é uma característica primeira sua. Eu faço mais gol, mas eu tenho que saber marcar. Eu marco mais, mas eu tenho que saber fazer gol. Eu marco mais, mas eu tenho que dar um passe bom. E quando você deixa esse menino grande e forte, de 12 anos, no futsal, ele vai desenvolver essas características. Ele vai ter um passe melhor. Ele vai ser um exímio passador? Não, mas ele vai melhorar pelo menos 30%, 40%. Então, hoje, quando os clubes começam a tirar esse menino de 11 anos do futsal, ele deixa de melhorar em alguma coisa ou algumas coisas durante 2, 3 anos. Então, acho que isso reflete hoje na geração totalmente. Hoje tem algumas coisas que refletem. Quando você tira antes o menino do futsal e também o tamanho de quadra ter aumentado para as crianças, isso daí também reflete muito, porque quando você jogava em 30/18, você tem que tomar decisão o tempo todo. O tempo todo. Dinamismo, né? O tempo todo. Quando você implanta o goleiro-linha nas crianças, ficou muito cômodo. Menino de 9 anos, colocar um goleiro-linha, para mim, é um crime. Então você deixa de perceber que aquele menino, esse menino é diferente, ele resolve jogo. Porque antigamente, na minha época, você tinha que resolver a drible, você tinha que cavar a sexta falta, a sétima falta, você tinha que fazer esquema tático que você ia resolver na parte tática e na parte técnica. Então esse moleque aqui, ele é diferente, ele resolve jogo. Hoje não. Hoje você põe um menino com 9, 10 anos no goleiro-linha, você deixa de desenvolver esse menino ou descobrir que aquele menino é diferente. No jogo grande ele cresce. Antigamente tinha o famoso 1-3. Você dá espaço pra ele. Você dá espaço. Você colocava 3 aqui, você ia pra vantagem numérica pra tentar driblar o cara e aí sim alguém largar a marcação e você ter a vantagem numérica. Hoje você põe um goleiro-linha às vezes sem pra nada. Então eu acho que até 15 anos tinha que ser proibido o goleiro-linha e essas crianças tinham que jogar em quadra 30/18. Eu acho que 40/20 pra nós é grande, imagina pras crianças. Isso é perfeito, você tá falando. Porque a gente começa a perceber, né? Eu não sou o cara do futsal, né? Não tô consumindo diariamente. E essa relação com o futebol, você rapidamente falou aqui, já bate e falou, Todo sentido. Todo sentido. O Cantarelli bate muito nessa tecla. Cadê o drible no futebol? De campo, né? Mesmo assim, no futsal. Você pega a futsal, geração atual que já pegou... começou o goleiro-linha, eu já tinha passado dessa fase. Eu estava com 18, 19 anos, então já tinha me criado. Então a minha geração era muito marcante porque todo ano brigava pela artilharia. Eu, Cime, Lenísio, Valder Carioca, só cara que sabia fazer gol. E que a gente foi desenvolvido nessa prática que eu acabei de colocar. Então, quando essa geração vai parando, acaba o talento. Sim. Hoje você tem muito jogador bom, mas você não tem jogador fora de série. É eficiente. Então você vê que pega totalmente esse lado dessa geração atual, já ter pego o goleiro-linha na base, já ter pego a quadra 40/20. Por que não tem mais ídolos nesses esportes? Eu vejo que tem muito a ver com isso. Já sai menos jogadores habilidosos como o Neymar. Antigamente a gente tinha... Você pega a seleção de 2002, 2006, era muito talento, todos passaram pelo futsal. Então hoje é raro você achar um jogador muito habilidoso que você pode ter certeza que fez esse início de carreira tendo que resolver problemas na qualidade. E hoje não. Hoje você põe um goleiro-linha, o moleque entra lá, você vai assistir um jogo da molecada, goleiro-linha com 9, 10 anos. Não existe isso. Eu sou totalmente contra. Fala, Charludo! Gostou desse corte que você acabou de assistir? Se inscreve no canal aí, dá essa moral pro Charla aí. Vral!